Está a gravar. Olá, muito bem-vindos ao Rascunhos em Voz Alta com Raul Trigo, Karina Trigo e Marcos Trigo. Ai tal, o segundo episódio vai ser melhor que o primeiro. Caralho, eu ia mexer no princípio. Só. Então, desta vez trouxemos temas, hein? Eu tenho Exatamente. aqui, por acaso apontei 3 temasitos, mas pronto, vamos falando, logo se vê. Começa o mais novo. Então, querem começar já por algum tema ou por qualquer coisa? Vamos aos temas, pois. Olha, por acaso tenho aqui um que é bom. Primeiro. Eu não lembro porque é que eu escrevi, mas tipo, há pessoas que guardam cenas e fazem coleção de cenas aleatórias. E eu acho que eu escrevi porque eu tenho garrafas no meu quarto de bebidas alcoólicas que bebi e tenho uma bué de garrafas e depois eu falo com outras pessoas e elas guardam outras cenas estúpidas. Por exemplo, o meu baterista, quando parte aquela pele da bateria, guarda. A Tem pele? lá as peles guardadas. Sim, opa, não é de pele, é de plástico. Sim, mas tipo, já, partidas e lá guardadas em casa todas. What? Yeah. E qual é a justificação que ele deu para isso, para guardar? Nenhuma que eu não lhe perguntei, mas tipo, E a tua justificação para guardar as garrafas? são bonitas. Mas é só Jägermeister. Não, também tenho lá tipo vodka, tequila. Ele tinha umas fichas de Monster, tinha boas. Ai! Já não tens? Isto andou a tirá-las do lixo. Não, Para não. ganhar dinheiro. Não, do Monster eu juntei-as todas porque eram todas diferentes, tinha lá tudo, só que depois estavam sempre a cair, tinha numa pirâmide. Eu já vi mais pessoas que guardam de Monster. Pirâmide e. Bom, porque as Monsters são fixes, mas depois fui levar tudo à tara. Ao À Pfand. tara. Ao Pfand. E há Aqui na português é Alemanha, Tara. pois. Para quem não sabe, na Alemanha todas as garrafas têm um valor que se paga quando se compram. Por exemplo, se custa 1 25 euro, paga-se 1,25€ e quando se devolve recebe-se os 25 cêntimos que se pagou a mais. É um incentivo à reciclagem. Yeah. E em Portugal os preços são iguais, só que não recebes os 25% de volta. Pois, exato. Sim, de facto, é estranho assim. Tu guardas algum, Érica? Karina. Tipo coleção, fazer coleção de umas Eu coisas. já Coleção fiz de uma coleção coisa de muita aleatória. coisa. Hoje em dia acho que só faço coleção de Audis. Mas já fiz coleção de muita coisa. Olha, quando havia aquela moda das pulseiras de elásticos, e para fazer pulseiras de elásticos havia várias coisas. Havia os S's, que era para fechar a pulseira. Havia uns, não sei como é que se chama, palitos ou agulhas ou uma coisa assim. Eu fazia coleção disso, porque havia várias cores e etc. Mas isso tipo não é cenas aleatórias. Espera, eu tenho outra coleção. Eu tenho coleção de remakes. Todos os remakes que eu acabo da história eu tenho coleção deles. Isso é mais aleatório. Yeah. Não é aleatório, é Temos que maquilhagem, sou uma meter na rapariga. lista para votar se as pessoas acham que é aleatório ou não. Eu nunca fiz coleção de nada. Faço coleção de talões do supermercado, também sou ao calhas, depois quando dá na telha boto-os fora. Ainda se posso fazer para fazer as contas ao fim do mês, qualquer Eu coisa. estou a Não, começar a é minha fora. coleção de multas de radar. Ah, Alemanha? pois. Já tenho 2 em 3 meses, portanto está a ir bem. Está a ir bem mal. Eu fazia coleção de caixas de ovos, mas também me fartei. Olha que isto é um podcast, vai saber, parece que foi um peido. Ok. Pois é. E coleciono aquelas caixas que eu gosto, aquela da pizza, dos pastéis de nata que tenho lá em isso- casa. Isso é dos Pringles. aleatório, meu amigo. Não é, porque eu gosto bem, eu gosto de chegar a casa e ver o que eu gosto. Isso é bom para se falar, porque para quem não sabe, de cima dos armários da casa da minha irmã tem 2 caixas de pizza, Tem só uma. É uma Usada. de pizza, uma caixa de pizza, uma de pastéis de nata, Pois, uma uma de de- Pringles. uma de Pringles, de Vazias. vinagre, Espera, vazias. tem lá mais alguma coisa? Ela diz que gosta de ter à amostra ali as coisas As que ela eu gosta. gosto, porque é assim. Aí é meu. Viver sozinho tem os seus encantos. Claro. Isto é tipo quando podes fazer o que quiseres. Pronto. Sim, Minha decoração, grátis. pois é. Então e temas? Então é assim, nós já Então. estamos a falar, estamos aqui a falar das coleções e falámos do Monster. Portanto, eu lembrei-me que eu tenho aqui um tema que é mentira escondida, que é a história do Monster e do baloiço e da bicicleta. E só que o problema é que eu já nem me lembro o que é inventado e o que é sério. Não, mas é assim. Não, então calma. Temos que explicar que isto foi Exato. uma coisa que nós nos lembramos, em que alguém vai contar uma história em que tem factos que são mentira à mistura. E as Exato. outras duas pessoas que estão a ouvir, o objetivo é identificarem
o que é mentira. E o que é verdade. E é que Pronto, e identificando o que é mentira é porque o resto é verdade. É tipo uma mentira e duas verdades. E significa que hoje trouxeste uma Ao história contrário. já. Hã? Significa que já trouxeste uma história. Eu trouxe uma história. Então, mas tem muitas mentiras? Ou Tem a ver duas, com ou os três? monstros. Tem Ah, eu mais não de sei 3 ou quantas 4 são. mentiras? Ou vais-te lembrar de repente e inventas uma mentira à Não, meio? eu já inventei que eu estava na sanita, só que agora já não lembro. Então depois vai ser uma mentira de merda. Ah, já? Calma, eu vou tentar então Então- explicar a situação. Eu acho que vocês até já conhecem parte desta história que eu já contei. É sobre a primeira vez em que eu provei Monster na minha vida. Eu não conheço. Nem eu. Eu acho Já que contei, sim. não sei. Nossa, o a quê. primeira vez? Eu pensei que Sim. ias dizer a primeira vez que tu comeste a hóstia. E devemos falar sobre isso. Não, calma. Então, foi assim. Eu tinha uma amiga chamada Patrícia e nós muitas vezes íamos de bicicleta até à vila. Nós morávamos na aldeia, não é? E então, ela tinha uma bicicleta que só tinha um lugar, essa bicicleta. Vocês lembram-se da outra história, não foi? Pois foi. Só que uma bicicleta com um lugar também pode levar duas pessoas. Mas essa temos que contar essa história. Outro dia. Pronto. E, entretanto, claro que a bicicleta levava duas pessoas e tinha só um lugar. Mas pronto, tudo ok. Eu ia naquela parte dos ferros, Espera não aí. atrás e sim à Tu ias frente. a Sarjeta para ser nascido de uma bicicleta. Exatamente. Duas pessoas. Exato. Ou seja, era uma parte a descer, outra a subir. E depois. Pronto, ela ia sentada no banco, normal, a conduzir a bicicleta, e eu ia sentada nos ferros entre o banco e o volante da bicicleta. De lado. Eu ia assim de lado. Pois, com as pernas de lado. Exato. O E habitual. estava-se fixe. Pronto. Assim fomos e fomos ao mini preço. E ela disse: Olha, já provaste esta bica, é muito fixe e tal, é muito doce. Ah pá, eu não gosto muito de bebidas doces, mas pronto, vou provar. E acho que comprámos até uma para cada uma. Já não me lembro se foi só uma para as duas ou uma para cada uma. Comprámos, eu bebi aquilo, bebi um bocadinho, não sei o quê. Opá, boa doce mesmo, estava arreboçados aqui todos derretidos e tal. Bebi. E andámos de baloiço, daquele baloiço, pronto, de baloiçar, não é? Bué depressa. E eu fiquei bué da maluca da cabeça. Tipo, não sei, eu acho que isso é uma bebida energética e depois ao andar de baloiço, não sei o que é que se passou ali, só sei que a minha cabeça ficou super tonta. E eu fiquei bué branca e depois disse para ela, olha, não estou nada bem, temos que ir embora que eu quero ir para casa. Fomos embora, entretanto ela foi conduzir a bicicleta. Então tu ias bué da mal, toda pálida, Eu estava super mal na bicicleta. na bicicleta. E ela agora era a subir. era a subir, ela também já tinha bebido o Monster. Esbardalhámos-nos. Caímos da bicicleta. Entretanto, aquilo entre a valeta e a estrada não havia muito espaço, por isso caímos ali quase que no meio da estrada. E passou lá um professor nosso. Então, mas caíram muito grave, caíram a sério, ou foi desequilibraram-se e Pá, magoaram-se? ou quê? desequilibrámos-nos, não nos magoámos, mas estávamos ali caídas e tínhamos Pois. que nos levantar. E entretanto passou o carro de um professor nosso. E a rastejar. Perguntou-nos como é que estávamos, não sei o quê, deu-nos boleia até casa. E a bicicleta? A bicicleta também veio. Ah, Entretanto, eu fui para casa, só sei que adormeci no sofá completamente, acordei, estava meia, ui, Jesus, que é isto? E pronto, foi esta a história. E aí era suposto ter mentiras. Tinha mentiras esta história. Pois, eu já estava a ouvir bué da atento e já nem me lembrava que isso tinha Yeah, mentiras. parecia ser mesmo. What Isto the tinha fuck, mentiras meu? e tinha verdades. What the fuck? Agora não sei dizer quantas mentiras e quantas verdades. Uma, Ok. história, uma parte é mentira, outra parte é verdade. Pronto. Aí é bem. Assim, até uma parte é mentira. Não, até uma Oh. parte tem verdade, tem mentira, Oh. tem tudo junto, vá. Não sabes se tu Ai. próprio está quieto, tu vais dormir. Vocês só têm que dizer, esta parte é mentira. Tu dizes Não, uma eu- parte que tu achas que é mentira, tu dizes uma parte que tu achas que é mentira. Eu digo qual é a A verdade. minha teoria é. Está tudo mais encaixado, porque o professor não lhes ia dar boleia se elas não tivessem caído. Como assim? Por isso, vocês, se o professor vos deu boleia é porque caíram. São duas verdades. Porque se Só vocês não não foram caíssem, dar não caíssem Não do quero nada, um dizer professor nada. ia-vos dar boleia. Se não caíssem. Não Podia sei, ver, então eu ali toda branca. Vou passar por duas Mas eu pessoas já a dar contei esta bicicleta. história. Vem Eu toda já vos pálida, a contei minha esta aluna. história. Eu já vos contei esta história. Eu nunca tinha Não ouvido essa contaste história. nada. Vocês não se lembram, mas eu já vos contei. Há Não, muito eu tempo acho- atrás. eu Aliás, acho- tu até estavas em casa e tudo, de certeza absoluta. Eu acho que não caíram. E eu acho que o professor não as levou para casa.
Bom, essa parte também é bendita. Yeah, Caímos, podem ter caído. levantámos e depois fomos para casa. É tu coisa. E o teu é que nem sequer caímos. Que nem sequer caíram. Simplesmente Mas também para se não casa. caíram, também não foram com o professor. Então vamos de bicicleta. Ou então, não sei. What? Não sei como- mesmo o que é que será Eu Eu mentira. pensei que isso ia ser uma cena fácil, tipo, dizes uma coisa curta, simples, Viste? Eu sou- Diz ali uma coisa toda misturada. Ok, eu digo isso. Eu Eu disse digo, uma história que foi pronto, eu real. também digo. Inventei um bocadinho. eu digo que não Pronto. caíram. Eu digo que o professor não as levou. Ok, pronto. Eu digo que estão os dois corretos. Nem caímos, nem o professor nos levou. Então, Ora, Foi viste? tudo verdade, menos isso. E depois foram, então continuaram Eu para estava casa. toda mocada, fomos para casa de bicicleta, Bicicleta. adormeci no sofá, toda Não- mocada, não mas foram não a- caímos. ok. Nem fomos levadas pelo professor. Chegaste a casa ainda mal. Eu chego a casa bué da mal. Eu Mas vi a como? minha mãe, tipo assim, 2 ou 3 A mães. tua mãe A tua também é mãe. nossa. Também é nossa, por acaso. Eu vi a mãe, tipo assim, o que é isto? Estou-me a dormir no sofá. E depois acordei e já estou melhor. Ok, foi bom. Adivinhámos os dois, portanto. Yeah. Pronto. Quem é que Na traz a próxima história trazem da vocês. próxima vez? Eu não. Trazes tu. Quando estiveres na sanita, pensa. até lá. Então pronto. Eu pensei na sanita e Então já tens não. uma história que vocês ainda não conheçam, não é? Tem muitas. Mas esta eu já vos tinha contado, de certeza absoluta aos dois. Pelo menos a ti já. Pois, no podcast não tinhas contado. No Pois. podcast não. Então, Pronto. agora falando de coisas sérias. Isto foi sério. O que é que vocês... Vá, tenho dois temas que eu pensei. Vamos ver qual é que vocês querem falar mais. É sobre como é que as crianças são educadas aqui na Alemanha, que isso é bastante diferente aqui em Portugal. Refiro-me principalmente a fazerem com que as crianças sejam independentes mais cedo e Ok. a maior parte delas vai para a escola de autocarro, mesmo que os pais morem perto da escola e tenham possibilidades de as levar, ainda assim, eu acho que a maior parte delas vão, pelo que eu vejo, do autocarro para a escola e vão a pé, sozinhos, apanhar o autocarro. Os pais, se calhar, vão enquanto eles são assim muito pequenos, não sei o quê, mas rapidamente começam a ir sozinhos a apanhar o autocarro, pelo que eu vejo também. Yeah. E Sim. o outro tema que eu trouxe foi tipo, qual é. Não é tipo, sei lá, o hábito alemão que vocês mais gostam. O hábito pode ser Há qualquer tantos. coisa, pode ser tipo eles serem despachados das Pontuais. caixas de supermercado. Em Portugal é uma Uhum. seca as caixas de supermercado e Yeah. aqui é tudo a andar bué da rápido, bué da fixe. Pode ser o que vocês quiserem, um hábito qualquer dos alemães que não existem normalmente em Portugal, habitualmente, e que vocês gostem. Gosto de boas e agora não vem nenhuma cabeça. Eu também gosto imensos. Eu gosto deles serem pontuais, gosto deles irem passear para o mato, gosto deles serem justos normalmente, profissionais. Ok? Agora assim de repente também. O que é que tu gostas? Eu gosto, assim, derivado também à minha profissão, sinto que tem mais respeito pelos condutores de pesados, por exemplo. Se tivermos aqui é muito habitual em Portugal não parar-se tipo à beira da estrada. E não se para dos dois lados, como se faz muitas vezes em Portugal, quase nenhum carro passa, mas normalmente um lado da estrada pode-se sempre parar, mas faz com que um caminhão e um carro não se possam cruzar. E então um deles tem que parar para deixar o outro passar primeiro. E muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, param para eu que estou com pesado passar, porque é um veículo mais lento e pronto. Estás a falar sobre isso? Facilitam no trânsito aos Yeah. pesados. Estás a falar sobre isso e eu estou aqui a pensar, tipo, estamos a falar de hábitos alemães e tu estás a falar que as pessoas facilitam, mas tu não sabes se lá dentro está um alemão ou se está um estrangeiro, porque aqui Sim, não Pois, também é verdade. pelo menos atenção, na parte onde nós moramos há poés estrangeiros. Sim, sim, sim. Yeah. Cheia de estrangeiros e um aspecto que eu gosto é um aspecto que já vai para o outro tema que estavas a mencionar, que é sobre tipo poderes ir trabalhar assim cedo e tipo cedo quer dizer antes de teres 18 e não sei o quê. Essa é uma cena sim. que eu gosto. É habitual que se veja jovens a poder trabalhar 15, ali 16 a partir dos 16, Antes a já. poder fazer umas horas e nas férias e tudo, e durante as aulas às vezes aproveitar os fins de semana para isso também. Yeah. Yeah, em Portugal não é muito habitual ver-se isso, também se vê, mas é mais raro do que aqui, é verdade. Yeah. E acham que esse hábito também é de alemães ou mais de pessoas estrangeiras que vivem na Alemanha? O quê? Esse Trabalhar tipo, antes dos 18, fazer Esse- umas horas. Esse hábito Alemães eu acho também. que é de ambos, mas se calhar Ambos. até mais dos alemães, porque
Sim. para já isso é uma cena, como é que se diz, tipo, lei da Alemanha que se pode fazer isso. Em Portugal E também. quando se pode, ok. claro, toda Em a gente Portugal também aproveita. podes trabalhar com 16 anos. Tens algumas limitações como tens aqui. E tipo ter um mini job mesmo assinado e tudo. Sim, teres um part-time, sim. Sim, mas em Portugal tu não tens Imagina. tanto tempo como aqui. Não. Porque a escola é muito mais do que aqui. Ah, sim, tens menos férias. Sim, ok. Tens mais tempo no verão, por exemplo, mas... Aqui Sim, tens mas tempo todos os tem dias. umas restrições que se não podes trabalhar, por exemplo, acho que é a partir das 10 da noite ou das 8 da noite, ou o que é, Sim. não, e tem umas certas limitações, não sei Aqui bem como é que também, Sim, sim, a partir aqui dos também. 16 anos tens de ter não sei quantas horas de folga e não sei o quê. Sim, mas é muito mais raro. É muito mais raro em Portugal ver-se pessoas Sim, a trabalhar sim. antes Sim, dos 18. é mesmo muito raro. E... qual é que era a pergunta agora outra vez? Hábitos Tu achas que isso é alemães. mais alemão ou Se mais... gosta- Achas que isso é mais alemão? Já dissemos que é de todos. Pronto, né? é de todos, mas tipo, se calhar até vejo mais, Mais dos alemães. estrangeiros, tipo os alemães que querem mais trabalhar, mas normalmente os alemães que conheço, os pais deles São costumam ricos. ser mais ricos, não é? Yeah. E então quem tem mais de trabalhar são os estrangeiros. Mas Sim, mas os Yeah. alemães também, e Sim, gostam os de ter o alemães seu também. dinheiro e etc. sim, exatamente, eles gostam muito de ser independentes. E eu Mas em também. relação a isso que estavas a dizer do trânsito, isso também me acontece a mim, que não sou, não sou condutora profissionalmente, sou condutora normal, não é? Isso também me Isso nem acontece a normal. mim. Isso também me acontece a mim, tanto na condução como, pronto, lá no hotel a servir os clientes e no dia-a-dia, eu vejo que as pessoas são super mais simpáticas e respeituosas do que em Portugal. Pensei que os Infelizmente, clientes Sim, iam lá- também, no este aqui, supermercado, no se calhar qualquer vamos lado. deixar para outro, mas podemos um dia ter a visão do que é trabalhar num hotel em Portugal e aqui, porque são duas funções que tu fizeste exatamente iguais, que é serviço de mesa num hotel conceituado. O hotel onde trabalhas aqui é um bom hotel e o hotel que trabalhaste em Portugal também é um bom hotel. 4 estrelas e meia, lá era 4 estrelas e meia também. Exato, é o que eu estou a dizer. Yeah. E são duas situações que dá para comparar. Os clientes são super O diferentes. que é que gostas mais aqui, o que é que gostas mais lá, e etc. Mas deixamos para outro episódio. Pode ser mais contar nojento. para não te esqueceres. Ela agora que estava a falar, estava a dizer, não sei o quê, falaste sobre a estrada dos carros, não sei o quê, eu também no hotel com os clientes, pensei que os clientes iam lá para dentro de carro, para o Não, hotel. duas coisas, eu no hotel e eu na estrada também, já assisti Ok. a cenas Outro assim. aspecto que eu gosto é sobre a escola. Opa, às vezes não gosto muito quando lá estou, mas quando penso sobre isso gosto, que é, em Portugal eu tinha aulas, quando eu lá estava, agora já são outros horários, mas é parecido, quando eu lá estava eram das 9 da manhã às 5h30, com pausas e não sei o quê, às vezes É o horário habitual. depois começava a acabar mais cedo. às vezes, Quartas-feiras só Yeah. tens de manhã, às sextas acabas um bocado mais cedo, Yeah. normalmente é tipo E isso. aqui é sempre. Começo às 7h40, bué da cedo, isso é o que eu não gosto quando eu lá estou, na escola, mas tipo, quando penso sobre isso é um bocado melhor, porque para começar às 7h40 acabo o mais tarde possível às 3h45. Sendo que há dias que acabas ainda mais cedo que isso. Sim, e então tenho a tarde toda livre para fazer o que quiser, ou quase toda livre. Além disso, não tenho trabalhos de casa, pelo menos na minha escola. E pelo que eu percebi, as escolas onde não têm aulas à tarde têm trabalhos de casa. Como eu ainda tenho 2 horas à tarde, não tenho trabalhos de casa. Isso é outro aspecto fixe, porque assim tenho mais tempo para mim. Isso é uma regra. Tipo, se tens aulas à tarde já não tens trabalho de casa. Supostamente é. Tipo, às vezes temos os trabalhos de casa, mas não é como em Portugal, todos os dias, não sei o quê. Às vezes temos o trabalho de casa, tipo, temos umas folhas para fazer durante tipo 3 ou 4 semanas e depois dar. Mas não é tipo trabalho de casa Certo. daquele dia. E às sextas-feiras os alemães acabam sempre o trabalho mais cedo, o trabalho e a escola e tudo. Então, isso Sim, significa, também. para resumir aqui um pouco, tirando as horas de pausa, quantas horas de aulas tens por dia? Portanto, cada aula 45 minutos, 8. 8 horas de aula. Yeah. Não. 8 períodos de 45. Sim, 8 períodos 45. Tiras 8 vezes 8 quartos de hora, que dá 2 horas, tens 6 horas de aulas por dia. Sim. Matemática em dia. 6 horas, certo? Em Portugal tens um período de 90, intervalo, normalmente. Outro período de 90, intervalo. 9 e 9, hora e meia dá 3 horas. Em Portugal E depois já agora... esteja à tarde quê? 3 períodos de 45, não é? Sim. 3 períodos de Ou mais. 45. Ou 4 Ou quatro. Agora já não é assim. em Portugal. É, 4 períodos de 40. Isso na era assim altura quando era. andavas lá. Quando Depende. eu andava já foi um bocado diferente e agora já está outra vez diferente. Pois, não Sim. sei. Olha, quem estiver nas aulas em Portugal, Que que diga comenta aí. aí quantas horas de aula tem por dia. Ou por semana. E depois nós respondemos com quantas horas de aula habitualmente se tem aqui por semana. Mas já que estamos a falar sobre os aspectos que gostamos, também podemos falar sobre o que não gostamos. O que eu não gosto
é aos domingos estarem os supermercados e as cenas Não todas gostas? fechadas. Não. Yeah, isso é mau. Isso é muito mau. polémico, isso é muito polémico. Isso é não, mau. não. Isso é um pau de dois bicos. Desculpem lá. As pessoas que lá trabalham têm direito a ter o domingo. Sim. Porquê que querias que Sim, estivesse sim, sim. aberto? Porque, pronto, está sempre aberto, posso ir sempre lá buscar qualquer coisa que se precisarem, não sei o quê. E claro que as pessoas também podem ter a folga delas no domingo e ter o direito do domingo, mas então para isso fechavam tudo aos domingos, porque há outras coisas que estão abertas aos domingos. É raro, mas há. Sim, é verdade. Mas o que Mas ia ganha-se acontecer, mais. vocês não entendem o que é que ia acontecer. Ia acontecer exatamente o que acontece em Portugal. Que é, como está aberto sempre, as pessoas tipo guardam quase praticamente para o domingo as compras. Ou muita gente guarda para o domingo. Sem necessidade disso sequer. Assim guardam para o sábado, vai Mas dar não há mesmo. necessidade de guardar para o domingo. Guardar para a sexta ou para o sábado ou para o domingo é igual. Mais Guardam para um dia. Mais ou menos. Mas E além as disso- pessoas já sabem que está fechado, já sabem que têm que se organizar e comprar o que precisam Vão noutros todas dias. no sábado. Eu já trabalhei no supermercado aqui, entre aspas. Sim, está bem, vão todas no sábado. E É além- bom e mau também. Acaba por haver uma sobrecarga no sábado, mas Sim. os funcionários já sabem E na disso e já sexta têm, também. já têm o supermercado preparado para receber essa sobrecarga e pronto. Sim. Mas, por exemplo, se estivesse sempre aberto, as pessoas, os trabalhadores tinham folgas na mesma, porque tipo, tinham que fazer, como Claro. fazem nos outros sítios onde, Olha, onde nos está sempre hotéis. aberto. Às vezes tens folga, outras vezes não, vão trocando com os trabalhadores. Sim, mas isso, se formos a ver bem, tu o que é que tens aberto ao domingo? Praticamente serviços que não podiam estar, não fazia muito sentido estar fechado. Hotéis, Pois. clínicas. Qual é o sentido de fechar um hotel num domingo? Tu reservas 15 dias do hotel e no domingo vais Sim. dormir para a rua? Não, ou quê? ok, mas Claro. isso é cenas normais que estão sempre abertas, mas por exemplo, Assim, eu acho mal, mas também acho bem. Tem o que eu disse. Até Sim. pontos é, muito, Claro, é uma, sim. uma coisa que dá muita conversa. há sempre. Isso quase tudo tem sempre pontos bons e pontos maus, mas. Significa que juntando os pontos bons e os pontos maus, ainda assim preferias que estivesse aberto ao domingo. Ainda assim preferia que tivesse aberto ao domingo, exatamente. Não, eu acho Pela que está bem tua assim. comodidade. Porque, pronto, as pessoas estavam a dizer que. Porque tu podes querer comprar qualquer coisa e assim está aberto. Está bem, e Mandas vir online. estavas a dizer que as pessoas iam lá mais vezes depois aos domingos e guardavam tudo para os domingos. Eu acho que se calhar até não, porque os alemães gostam muito de ter o tempo livre deles e gostam muito de ir passear e caminhar. Mas isso é exatamente Ou seja- um hábito que se criou porque estão fechados. Claro, é que ninguém sabes? ia trabalhar nos supermercados Se calhar já era então, assim. Certo. se assim fosse. Como ninguém trabalha nos hotéis e nas clínicas, Se o porque é assim. supermercado estiver aberto, significa que outra coisa, outro serviço também já vai poder estar aberto, outro serviço Claro. também vai poder estar aberto, outro e outro e Não outro e está outro e outro tudo. e outro, e as pessoas já não se conseguem reunir ao domingo, ou consegues reunir, E outra para se reunirem coisa, todos no domingo, é preciso quê? 3 ou 4 domingos por ano, no eu máximo. não, eu E não eles sei. vão passear e vão a buscar um gelado, ou como é que se chama? Um ice café, né? Sim. E está aberto e vão lá comprar gelados e põem tudo Sim, sempre os gelados, sítios de não sei o quê. restauração estão sempre abertos. Prontos. Mas, por exemplo, eu não sei se isto está associado ou não, mas deve estar à religião, porque o domingo normalmente é um dia de descanso e os alemães são muito religiosos também, como em Portugal. Eu acho que é mais ou menos igual. Portugal ou Alemanha são Com- muito religiosos. Com quais alemães é que tu te dás? São muito religiosos. Também dás-te com a nova geração de alemães, ela conhece alemães mais velhos que tu. Em relação ao Natal, eu isso trabalho tudo no é hotel muito também. importante. E o domingo é um dia de descanso, tanto para os portugueses como para os alemães. Só que os portugueses, na mesma, têm os supermercados abertos e tudo, e vão passear para Sim, o... não, e nota-se que a Alemanha é um país que valoriza muito O o deixar um domingo, um dia por semana livre, Sim. Sim, porque habitualmente só lá está, quem trabalha em restauração, bombas de gasolina, um café, uma coisa assim, é que poderá ter que trabalhar os domingos. Agora, normalmente o que não é essencial e o que pode estar fechado, está fechado. E isso contribui para que as pessoas se possam reunir, para que possam estar em família, para que possam marcar programas em família. E eu sou de acordo com isso e acho bem. Acho que o Estado deve ajudar as pessoas a criar rotinas que... Porque esse tempo é super importante. Mais do que um supermercado estar aberto ao domingo. Sim, e na Alemanha, não sei, eu acho que, eu tenho a certeza que a rotina é muito mais pesada do que em Portugal, eu acho. É mais pesada a certo nível, tipo, profissional e etc. E por isso eles têm que ter sempre um descanso, etc. Em Portugal tu podes ir ao café todos os dias, tomar café, falar, desanuviar e não sei o quê. Aqui na Alemanha não. Aqui na Alemanha tens tipo um dia para descanso, para ir passear para o mato, para disparar a cabeça, descansar e durante os outros dias andas ali a dar-lhe tipo a 100% praticamente. E passear para lá. Sim, Em Portugal, exatamente. É muito isso. É muito em Portugal. Tu normalmente sais a uma quarta-feira, se for tiver que ser, vou tomar um café hoje à noite à quarta-feira, vou tomar um café à terça-feira, vou aqui, vou ali, vou ao cinema numa sexta, ou Pois. numa quinta, aliás. Aqui não. E não quer dizer que tenha que ser um fim de semana para isso.
Também porque lá está, trabalha-se muito com folgas rotativas porque muitos serviços abrem ao domingo. Exato. Pois. Porquê é que vão à quinta? Muitos têm folga à quinta, muitos têm folga à segunda. Aqui é mais raro ver-se isso. Só há folgas durante a semana para quem trabalha aos fins de semana. Pois. Agora estás a falar das religiões, tipo, não sei, nós damos-nos mais ou menos com as pessoas Tu daste com as mesmas pessoas que eu, ou quase, mais ou menos, do teu trabalho, porque eu também trabalho lá no hotel, mas eu dou-me com mais pessoas que tu porque tenho outro trabalho e porque vou à escola e mais coisas, e todos os alemães que eu conheço, mesmo alemães... Pois porque há aqueles alemães que são ingleses. Não, sei se tipo... sabes. Eu dou-me... Disse alemães que são mesmo Alemães alemães. mesmo. Porque eu Alemães. falo com pessoas em alemão, mas que não são alemãs, né? E com então não os são alemães. Pois, mas tipo, ela está a dizer, está a Disseste falar... alemães que são alemães. Porque ela disse que os alemães são muito religiosos, mas ela dá-se mais com É a minha estrangeiros do que opinião. alemães. Por isso é que eu disse que os alemães que são mesmo Como alemães. assim? Dou mais com os estrangeiros. Por exemplo, muitos das pessoas com que tu falas, que eu agora penso que estás a dizer que são religiosas, provavelmente são estrangeiros, nem sequer estás a Não, falar quando eu falo de alemães. alemães, estou a falar de alemães. Claro. Dos alemães que eu conheço. Porque, quer dizer, há uns alemães que são alemães, não é? Há outros Estou a alemães que falar de são alemães que da nasceram Holanda. da Alemanha e são alemães Pois, e que eu exato. conheço. Há uns Nasceram alemães. na Alemanha e que os pais são alemães e tudo. Claro, os pais e os avós e Ok. tudo e mais alguma De coisa. gema. São o Alemães meu de gema. chefe, a mulher do meu chefe, a Ok, minha ok. colega, a minha outra. esses todos. Porque eu, por exemplo, posso começar já pelo exemplo das minhas professoras. Elas também têm a mesma idade que o teu chefe e não sei o quê. E elas Não são religiosos. não são religiosas, tipo... Não falam em Deus. E quando eu penso não falam em Deus. E quando eu penso em Portugal, eu associo religião mais às pessoas antigas, porque todas as pessoas em Portugal antigas vão à igreja e têm... Antigas, Sim. quer dizer... Nem mais todas. idosas, Religião não quase é ir à todas. igreja. Mas uma grande maioria, sim. Quase Não, todas. eu acho que Portugal Vão- tem uma costela religiosa mais forte que a outra. Sim, muito, Nós muito temos mais forte. Fátima em Portugal. A Oh. Alemanha não tem Fátima. Até não é verdade. Até por teres Fátima. Não aqui. Então. Não, Não, é verdade. quer dizer, Se levar fosse- a religião é vista de outra maneira em Portugal do que é aqui. Sim. Acho, embora aqui, lá está, também tem E aqui, tipo, são muito mais liberais. Por exemplo, em Portugal, pronto, também há pessoas mais idosas, não sei o quê, e as pessoas hoje em dia, mais novas em Portugal, também são mais liberais que os outros, mas, tipo, mesmo assim, um tema qualquer sobre, por exemplo, a comunidade LGBT, em Portugal é, tipo, mais jovem. Tem a ver com a religião. proibido do que aqui. Ah, sim, mal visto. Aqui, mal visto. yeah, eu posso falar, as minhas tutoras dizem tipo tudo na boa, ainda no outro dia estivemos a falar sobre isso na escola, eu e os meus colegas com elas, e elas disseram que é tudo na boa, que não têm problemas com isso e não sei o quê. A mentalidade em Portugal também está diferente Mas do que isso nós. não é da religião. Sim, está LGBT. Não, mas estamos a LGBT falar. tem muito a ver com religião hoje em dia. Sim, Ah. sim, então não está associado. Que Muita supostamente, gente se tiveres uma religião, não podes ser pandeleiro. Hoje em dia a igreja. Tiveres uma religião. Não, hoje em dia a igreja também está a abrir um pouco coisa Sim. sobre isso, mas a igreja vê isso com maus olhos. E as pessoas Sim. antigas em Portugal, Pois, mais é isso que estamos a religiosas, dizer. não olham para um casal de lésbicas, ou para um casal de gays, ou para um casal de trans, ou para um casal de não sei o quê, não é? E não vê isso com bons olhos. Normalmente têm muito preconceito com isso, Sim. as pessoas mais velhas em Portugal. Pois. E portanto, isso sobre preconceitos. Depois também vais falar sobre, por exemplo, ter tatuagens e piercing, não sei o quê, trabalhar num sítio onde estás numa caixa, aqui é da normal e em Portugal se calhar não te aceitaria. Não, Isso mas também isso- já isso, não é olha, da religião. Isso tem a ver já com. Eu não sei porquê, mas é como se estivessem alguns anos à frente aqui. Portugal vai ser Sim. assim daqui a uns anos. Yeah. Porque eu ainda estava aqui há pouco tempo e nós fomos sair à noite à discoteca, eu, tu e o pai, Uhum. e eu fiquei espantado. Eu já sabia mais ou menos que era assim, já Bué tinha ouvido velhas, falar que era assim. aquela Yeah, discoteca. pessoas de 60, Mas Yeah. 60 e tal, 50, mulheres, homens, tudo tipo a tu dançar. foste a Tudo, uma discoteca de velhos. Também há discotecas de velhos em Portugal. tudo bem, aquilo não é uma discoteca de velhos. O tipo de música que estava a passar. Vá, naquele dia até era, pensando bem. Era a música assim já mais Naquele dia era dos antiguita. 90 anos, ou lá o quê? Que eu nem 2000, conhecia nenhuma 2000, música. dos anos 2000. 2000. Ah, Não, era dos 2000. 90. Não, acho que era 2000. Tu nasceste Olha, em eu não 2000? conheci nada. Tu Eu nasceste nasci em em 2000? 2001. Lá Eu está, já não como é que és conheci nada, era do ano anterior. Nasceste depois? Não, mas as Só pessoas, conheci um ano. pessoas mais velhas a dançar ali, todas pareciam Sim. jovens de 20 anos. Não, mas aqui são todos assim. E sim, eu sei que existe esse tipo de locais Em Portugal. em Portugal. Não, mas Já é, nunca tipo, lá aqui fui. Nunca fui, aqui não. os idosos são muito mais saudáveis aqui em Portugal porque vão muito mais caminhar Sim, e aqui preservam são mais mais da saúde e não sei o quê. Em Portugal continuam a trabalhar no quintal, em casa e tudo mais. Mas pronto, estávamos a falar de religião. Portanto, as pessoas mais religiosas que eu conheço aqui são os estrangeiros, que são muçulmanos,
ou mesmo os estrangeiros que são católicos, e com todos os alemães que eu conheço, quase nenhum é assim mesmo católico De ir à missa todos os domingos. de ir à missa, disso tudo. Ouve lá, isso não é da Ir ao religião. terço. Se calhar tu nunca lhes perguntaste a opinião deles sobre o domingo. Eles se calhar nunca te disseram porquê que não se trabalha ao domingo, porquê que o domingo é um dia de descanso. Olha, então, mas isso eu sei. É da religião ou não? Sim. Pronto. Então, mas isso quer dizer que eles agora são todos religiosos só para o domingo Não. as coisas estarem fechadas? Por exemplo, eles podem não falar contigo sobre isso, podem não te dizer eu acredito em Deus e eu vou à missa e não sei o quê, que eu ainda no outro dia estive a falar sobre isso com alemães e eles disseram, não é preciso ir à missa para ser religioso. Sim, E é podem ter verdade. uma visão diferente da religião que não, Sim, que não existe ok. em Portugal, lá está. Não Então, quer dizer que não óbvio. sejam, exato. Sim, mas... E eu também acredito nisso. Acredito que o facto de frequentar a missa não faz de ti Claro. mais ou menos religioso do que outra pessoa que não frequenta. Claro Para mim, que não. da forma como eu vejo as coisas. E estive na catequese e fiz as comunhões, não sou crismado e tudo, Mas eles são religiosos. Estou-te a dizer. mas Oh, pronto, pô, tu és mesmo chata, meu. nós temos aqui um vizinho alemão por cima. Nós vamos lá só perguntar se eles são religiosos em casa e já Pronto, voltamos. vá, até ao próximo episódio e vamos lá perguntar. E olha que já passámos os episódios.